Olá, graça e paz, sejam bem-vindos a mais um Reino Cast 2.0 e hoje nós estamos aqui em um novo formato. Estaremos agora de forma intercalada trazendo a você uma palavra para o seu coração. E hoje eu quero falar com você acerca do poder da mente. Isso mesmo, o poder da mente. Peço que você compartilhe este link com todas as pessoas que você puder. Se inscreva no canal, deixe o seu like e principalmente compartilhe muito mesmo para que mais pessoas possam ser alcançadas pela palavra de Deus. Quero convidar você a fechar os seus olhos, quero fazer uma breve oração abençoando a sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu peço a tua graça, meu Deus querido, sobre a vida de todas as pessoas que estão nos acompanhando, que esta palavra, meu Deus querido, possa adentrar os corações e trazer, Senhor Deus querido, respostas sobre cada vida. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Olá, queridos. Então, nós vamos falar hoje acerca do poder da mente. E eu gostaria de começar com uma palavra no texto de 2 aos Coríntios, capítulo de número 14, 1 aos Coríntios, capítulo de número 14, versículo que diz assim, 14: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Então nós encontramos o apóstolo Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, do versículo 14 e 16, nos trazendo um esclarecimento e a importância de nós termos uma mente consagrada, uma mente de Cristo, uma mente dirigida pelo Senhor. E quando nós falamos sobre isso, todos nós temos a compreensão e o entendimento que a nossa mente ela é de fato um campo de batalha. Cabe até mesmo uma pergunta: o que está dominando a sua mente? O que você está consumindo que está sendo armazenado na sua mente? Martinho Lutero, o grande reformador da igreja, ele tem uma frase muito interessante que diz: Eu não posso impedir que as aves voem sobre a minha cabeça, mas eu posso impedi-las que elas façam ninhos em minha cabeça. Então, hoje nós sabemos que o mundo em que nós vivemos, o ativismo que nós vivemos, é um mundo de muitas informações, onde muitas vezes nós somos bombardeados. E ora nós estamos felizes, ora nós estamos tristes, ora nós estamos motivados e até mesmo desmotivados. Tudo isso porque muitas vezes nos faltam essa chavinha ser virada, a chave do discernimento. E Paulo ele nos deixa com muita clareza algo muito interessante, que o homem espiritual, ou seja, aquele que tem uma vida de relacionamento, de conexão com Deus, ele tem a capacidade, ou por que não dizer, o poder, né, de discernir bem todas as coisas. Mas o homem natural, aquele que vive na naturalidade, aquele que vive sem uma conexão com Deus, aquele que ainda não escolheu ter uma vida de relacionamento com Deus e com o seu espírito, a sua visão passa a ser uma visão natural de todas as coisas. Então, é necessário que nós busquemos ao Senhor, conectemos a nossa mente com o Senhor. Tá? Colossenses capítulo 3, versículo 1, a palavra do Senhor nos ensina: buscai as coisas do alto e pensai nas coisas que são de cima. Então, aquilo que preenche o meu entendimento, aquilo que preenche a minha mente, vai me tornar uma pessoa, é óbvio, melhor, uma pessoa que terá discernimento de muitas coisas. E com isso, nós começamos a entender que essa entrega da nossa mente ao Senhor, ela passa a ser um sacrifício. Nós estamos sacrificando, né, a nossa vida, o nosso tempo, para que a nossa mente ela possa ser dirigida por Deus. Olha que interessante. Mateus capítulo 22, versículo 37 e 38, Jesus diz assim, ó: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, olha só, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua inteligência.
Este é o primeiro e o maior dos mandamentos. Olha o que Jesus está falando. Jesus está nos falando sobre 3 níveis de amor ao Senhor. Amo ao Senhor com todo o meu coração, com toda a minha alma e com toda a minha inteligência. Coração fala de emoção, né? Ele está falando sobre a sua alma, com toda a sua alma ao Senhor, com todo o seu coração e toda a sua inteligência, o seu pensamento. Então o Senhor ele fala de coração, mente e alma. Então, ter a mente de Cristo significa pensar como ele pensa. Então, nós precisamos ter esse entendimento que a minha mente, sendo uma mente de Cristo, é a mente aonde nós pensamos como o Senhor pensa. Eu costumo dizer e ensinar aos discípulos que antes de tomar qualquer atitude ou qualquer decisão, eu preciso me perguntar o que o Senhor faria nessa atitude, o que o Senhor faria nessa situação. Então, ter a mente de Cristo significa você pensar como Cristo pensa, como o Senhor pensa, né? É conhecer o propósito e a sua vontade. Então, as nossas vidas não pode ser uma vida que não tenha uma direção, que não tenha um destino, que não tenha um caminho traçado a ser seguido, mas deve ser uma vida de propósito. Quando nós falamos de propósito, nós precisamos entender que todo propósito ele passa pelo tempo e também pela paciência. Para que um propósito se cumpra, nós precisamos dar tempo para que isso aconteça e também nós temos que ter paciência para que nós possamos chegar, então, nesse propósito e viver a vontade de Deus. O propósito de Deus é que todo homem, toda pessoa existente na face da terra possa viver e experimentar a sua vontade. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 12, ele diz: E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos a vossa mente, ou renovai a vossa mente, para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E é sobre essa vontade que nós precisamos estar imersos, mergulhados, para que a nossa mente seja uma mente de Cristo, seja uma mente onde nós possamos ter o discernimento de todas as coisas e possamos também viver de acordo com a vontade de Deus. Agora, como nós podemos desenvolver essa mente? Como nós podemos ter uma mente na qual nós temos o discernimento de todas as coisas? Como o apóstolo Paulo diz, que o homem espiritual, ele discerne bem todas as coisas. Um exemplo claro disso é que talvez aquilo que você está conseguindo enxergar hoje não seja de fato o que você está vendo. Mas quando eu tenho discernimento, a capacidade de entendimento, de compreensão acerca do que eu estou vivendo, eu consigo ter uma clareza, eu consigo enxergar com os olhos de Deus aquilo que eu estou vivendo. Então, para que eu possa desenvolver a mentalidade de Cristo, ter esse entendimento, ter essa clareza na minha mente, primeira coisa que eu preciso entender, buscar lembranças que geram esperança. Isso é uma base bíblica. Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, versículo 21 ao 23, a palavra do Senhor diz assim, ó: Contudo, quero lembrar do que pode me dar esperança. A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se plenamente a cada manhã. Então, olha só o que Jeremias está dizendo. Quero lembrar, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Sempre ensino, queridos, que quem vive no passado, né, nas coisas difíceis que viveu, que passou, nas dificuldades que viveu na sua vida, quem vive no passado não consegue avançar. Mas quem traz à memória aquilo que te dá esperança, aquilo que vai fazer você andar para frente, que vai motivar você, que vai fazer você acreditar que você vai chegar no seu propósito, isso sim é o melhor que nós devemos fazer. O que você pensa todos os momentos, todos os dias, preste atenção nisso. O que você pensa todos os momentos, todos os dias, se transforma em realidade na sua vida. Então a pergunta é: o que você está pensando? A palavra de Deus diz que nós seremos aquilo que nós acreditamos ser.
Então, no que você está pensando? O que tem preenchido o teu pensamento? Quais são os pensamentos que têm aí sido armazenados na sua mente? Traga a sua memória, pense naquilo que vai te dar esperança, naquilo que vai projetar você para um futuro melhor, para uma vida de conquista, para uma vida de realidade na presença de Deus. Olha só, quero te trazer um exemplo aqui de Davi, o rei Davi. Todo mundo já ouviu falar de Davi, todo mundo sabe quem é o rei Davi. E olha só que coisa interessante no livro de 1 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo de número 34. Olha só o que diz a palavra. Mas Davi argumentou diante de Saul: quando teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e surgia um leão ou um urso feroz que arrebentavam uma ovelha do rebanho, eu o perseguia e o atacava e arrancava a ovelha de sua goela. E se vinha contra mim, eu o agarrava pela juba, o feria e matava. O teu servo venceu o leão e o urso, e assim será com este incircunciso filisteu, como se fosse um deles, pois desafiou os exércitos dos Deus vivo. Antes de Davi lutar com Golias, todo mundo sabe a história de Davi e Golias. Antes de Davi lutar com Golias, Davi pensou muito. E o que ele trouxe à sua memória? O que Davi projetou na sua memória? Ele estava dizendo a Saul: eu matei urso, eu matei leão, eu venci vários desafios e vários obstáculos quando cuidava das ovelhas de meu pai, e não vai ser diferente com esse incircunciso filisteu. O que é você trazer à memória aquilo que te dá esperança? São as coisas boas que você viveu no seu passado. Foram as conquistas que você teve, de repente, uma promoção no teu emprego, de repente, quando você foi aprovado no seu TCC, na sua conclusão do seu curso na faculdade. Então, é isso que nós precisamos trazer à nossa memória, coisas que nos dê esperança, que nos faça, de fato, olhar para frente e alcançar os nossos objetivos. Então, preste atenção, busque lembranças que geram esperança para você. Não fique somente olhando para aquilo que te feriu, para aquilo que te traumatizou. É com as nossas mentes que escolhemos seguir as mentiras da vida, do inimigo, e entramos em um ciclo de desordem mental, física e espiritual. Então, eu escolho o que eu vou mentalizar. Eu escolho o que vai entrar na minha mente. Talvez a sua vida esteja paralisada, a culpa não é de ninguém. É porque você está pensando demais em muitas coisas que não estão acrescentando nada na sua vida, que não estão trazendo para você nenhum benefício. Outra coisa que a gente precisa entender: ninguém se torna bem-sucedido no passado. Você já parou para pensar nisso? Ninguém se torna bem-sucedido no passado. Então eu não tenho que viver no passado. Eu não tenho que viver preso no que eu vivi no meu passado. Eu tenho que avançar, olhar para frente, pensar nas coisas que me dão esperança, né? Numa projeção. Esquecer o que ficou para trás libera a memória para criar o futuro. Então, o que está te prendendo? Né? O que prendeu você, que traumatizou você no passado, que está impedindo você de chegar no seu destino aí no futuro, de viver o melhor de Deus para a sua vida. Então, libera a tua memória, libera a sua memória. Tem algo interessante que esses dias eu estava estudando, e aí o professor falou algo muito interessante, eu quero compartilhar com vocês sobre essa questão de memória. Né? Diz que alguém chegou para Einstein, um cientista, e disse para ele: qual o número do seu telefone? E Einstein respondeu: só um minuto. Enfiou a mão no bolso, pegou um pedaço de papel e recitou ali o número do seu telefone. E essa pessoa perguntou para ele: como pode o senhor ser um gênio, né, tão inteligente, criador de tantas coisas, e não tem a capacidade de memorizar o seu número de telefone? Einstein respondeu para essa pessoa: a minha mente não foi feita para armazenar coisas, mas a minha mente foi feita para criar, a minha mente foi feita para ter inteligência, ter inspiração. Então, muitas vezes nós estamos memorizando tantas coisas, nós estamos enfiando tanta coisa na nossa cabeça, uma reflexão rápida, enfiando tanta coisa na nossa cabeça,
que nós não estamos conseguindo avançar, nós não estamos conseguindo ir além. Quero concluir esse primeiro ponto aqui com uma frase para você. Se você percebesse quão poderosos são os seus pensamentos, nunca alimentaria um pensamento negativo. Pegou essa chave? Se você percebesse quão poderosos são os seus pensamentos, nunca alimentaria um pensamento negativo. Então não vale a pena você estar alimentando um pensamento negativo, pensando em coisas que estão bloqueando o teu futuro, que estão bloqueando o teu progresso e o teu avanço. Então a primeira coisa que nós aprendemos aqui é que nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. A segunda coisa que eu quero te falar é aprisione os pensamentos negativos. Aprisione, ponha numa prisão, jogue fora. Segundo Coríntios, capítulo 10, versículo 5, a palavra do Senhor diz assim: destruímos vãs filosofias e a arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus, e dominamos todo pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo. Então, pense nas coisas positivas, pense nas coisas do céu, nas coisas do alto, nas coisas de Deus, e aprisione todo pensamento negativo. Eu sei que você que acompanha aqui o Reino Cast é uma pessoa inteligente, você já ouviu falar sobre pensamento acelerado. Pessoas que têm um pensamento acelerado dentro da psicologia, eles acabam abrindo janelas killers na sua mente, no seu pensamento, e essas janelas promovem todo tipo de pensamento negativo, todo tipo de pensamento até mesmo suicida, dependendo do caso, do quadro que a pessoa se encontra. Então, nós precisamos aprisionar todo pensamento negativo, tudo aquilo que, de fato, né, tem nos prendido, tem nos impedido de avançar. Nós fomos projetados para reconhecer e a escolher as coisas certas para pensar. Então, eu e você, nós escolhemos as coisas certas. Aquilo que. E também escolhemos as erradas. Porque você sabe o que é bom para você. Você sabe o que vai edificar a tua vida, edificar a tua fé e te projetar. Esses dias agora eu estava vendo uma matéria e o neuropsicanalista ele estava dizendo: aquilo que nós nos alimentamos, aquilo que nós lemos, que nós ouvimos, que nós vemos, tudo que nos alimenta, tudo que nós temos acesso, é sobre isso que nós vamos nos tornar. Então, qual é o consumo que você tem feito de conhecimento? O que você tem adquirido, né? O que você tem consumido para que você tenha um pensamento sadio, para que você tenha uma vida saudável? Você sabe que tudo passa pela mente, tudo passa pelos seus pensamentos. Eu costumo dizer que eu penso, eu sinto e eu ajo, eu entro em ação. Então, quais são os seus pensamentos? São pensamentos positivos ou pensamentos negativos? Se for positivo, que você continue assim, que você continue se alimentando e cada dia crescendo mais. Aprenda coisas novas. Busque ser alguém que vai aprender coisas novas. Faça uma nova faculdade, faça uma EAD. Preencha o seu tempo com coisas positivas que vão lhe fazer bem, que vão edificar a sua vida. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29, o Reino Cast é Bíblia, queridos. Então, Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29, a palavra do Senhor diz assim, ó: sendo assim, eis a única conclusão a que cheguei. Deus criou o ser humano justo, mas este se deixou envolver por muitas astúcias e ilusões. Olha que interessante. Deus criou o ser humano justo, mas este se deixou envolver por muitas astúcias e ilusões. Como nós nos deixamos nos envolver? Com aquilo que nós estamos imersos, com aquilo que nós estamos consumindo, com aquilo que nós estamos nos dedicando. Os pensamentos negativos,
eles paralisam o meu avanço. Então que Deus ele possa restaurar, né, a justiça dele na sua vida e que você possa ter uma mente consagrada ao Senhor, uma mente de Cristo, uma mente poderosa, né? Porque o poder da mente nos dá a capacidade de discernimento, de escolhas, de pensar em coisas que vão nos fazer bem. Os meus pensamentos, eles precisam estar alinhados com os pensamentos de Deus. Então, os meus pensamentos precisam estar alinhados com os pensamentos de Deus. Eu sei que todos vocês, tá? Independente da sua religião, você que está me assistindo, independente da sua religião, tá? Você conhece a oração do Pai Nosso. E a oração do Pai Nosso nada mais é do que uma busca ao Pai. O que o Senhor está dizendo? Olha só, vamos ler Mateus, capítulo de número 6, para que você entenda como Jesus ele nos dá um ensinamento, né? Tão claro e tão vivo acerca da oração do Pai Nosso. Mateus, capítulo de número 6, Jesus ele nos ensina essa oração modelo que diz assim: e quando orares, né? Ele está falando do tipo de oração que nós temos que fazer, que nós não sejamos hipócritas, a partir do versículo de número 6. E ali, o Senhor Jesus, ele começa a nos ensinar a partir do versículo 9. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós nos perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. A oração do Pai Nosso, ela é uma ferramenta para que você tenha uma mente poderosa, uma mente saudável. Porque Jesus te ensina a perdoar, Jesus te ensina a dar graças, Jesus te ensina a viver uma conduta cristã, tudo dentro da oração do Pai Nosso. Então alimente a sua mente, alimente os seus pensamentos de coisas positivas, ok? Então eu quero recapitular com você como nós podemos desenvolver uma mente poderosa, uma mente edificada em Cristo. Busque lembranças que geram esperança, aprisione os pensamentos negativos, e eu vou falar a última agora para você, mas antes disso eu quero te falar uma frase. O que você está fazendo hoje é o que você está pensando. Olha que interessante, o que você está fazendo hoje é o que você está pensando. E por último, para a gente concluir aqui, como cultivar essa mente, é cultivar uma mente renovada. Então, a tua mente precisa ser renovada todos os dias. Renove a sua mente diariamente, renove a sua mente constantemente. Olha só o que a palavra está nos dizendo. Romanos capítulo 12, versículo 1 e versículo 2, citei aqui, mas quero agora me aprofundar nisso com você. Olha o que diz, Romanos 12, versículo 1 e 2. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto espiritual. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sedes transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, cultivar uma mente renovada, tá? Eu renovei minha mente ontem. Ontem eu estive na igreja, participei de 2 cultos que nós tivemos ali, ok? E eu fui renovado, eu recebi a palavra de Deus. Mas hoje é outro dia. Então, hoje eu preciso renovar minha mente novamente. Eu preciso estar mais uma vez me alimentando da palavra, estar me alimentando daquilo que vai me trazer esperança, estar aprisionando pensamentos negativos, jogando no lixo todas essas emoções negativas, à luz da palavra de Deus, para que eu possa estar com a minha mente renovada. Então, o ato da consagração envolve uma mudança profunda na maneira como nós pensamos. Então,
Por que consagração? Porque eu preciso separar a minha mente daquilo que é negativo. A minha mente precisa estar voltada para as coisas de Deus. Consagração nos remete ao que é santo, ao que agrada a Deus. Então, quando eu ponho a minha mente na presença de Deus, eu coloco a minha mente diante do Senhor, eu sou alguém que estou agora disposto a viver uma mudança acerca do que eu estou pensando, acerca daquilo que está alimentando os meus pensamentos. Quantas pessoas nós temos visto como tem aumentado o índice de suicídio no Brasil, né? Quantas pessoas têm, infelizmente, tirado a sua própria vida? Porque tudo começa em pensamentos. Tantas pessoas hoje vivendo síndrome do pânico, estão vivendo crises de ansiedade, depressão e hoje também muitas pessoas já partindo, não sei se você sabe disso, mas muitas pessoas partindo para o lado da esquizofrenia, pessoas que estão sofrendo mesmo, vendo coisas, ouvindo coisas, tomando atitudes de forma descontrolada. Mas tudo passa pela mente, pelos pensamentos, né? Aquilo que você está pensando, repito, aquilo que você está se alimentando, né? Eu costumo dizer para os meus filhos, tudo que é demais ou tudo que é exagerado vai te fazer mal, vai atrapalhar a tua vida. Então nós temos que ter limite em todas as coisas, nós devemos ser pessoas que temos limite, que nós temos ali um tempo para estar fazendo coisas diferentes e não estar vivendo simplesmente uma única realidade. Essa mente renovada, esse cultivo de mente renovada, é uma dedicação total a Deus. Pensamentos, memória, imaginação e vontade. Olha só, eu penso, eu imagino. Pensamento, eu estou pensando em algo. E esse pensamento ele vai me levar à imaginação. Eu vou imaginar. O que é imaginar? Eu vou criar uma imagem acerca daquilo que eu estou pensando. Faça esse exercício. O que você está pensando agora? Eu estou pensando no meu carro novo. Puxa vida, eu quero um carro da marca tal, do modelo tal, do valor tal. E isso você vai imaginar, você vai criar essa imagem na sua memória, né? Você vai criar na sua, você pensa e você está memorizando, daqui a pouco você está tendo a imaginação, a imagem daquilo que você está criando e aí você age com a sua vontade. Então eu pensei num carro, eu estou colocando esse carro na minha memória, essa imagem está sendo projetada e agora eu vou executar a minha vontade, que é adquirir esse carro. Então veja bem como é importante nós termos uma mente que discerne bem todas as coisas para que a gente possa viver bem na presença de Deus. Então, você se torna aquilo que certamente você ouve e vê. Se continuar ouvindo a coisa errada, vai se tornar a pessoa errada. Eu disse ouvindo, mas ouvindo, vendo, fazendo a coisa errada. Você vai se tornar de fato aquilo que você está pensando, aquilo que está enchendo o seu pensamento. João, capítulo de número 15, o Evangelho de João, capítulo de número 15, versículo 7, Jesus nos dá um ensinamento. Ele diz assim, ó: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que desejardes e vos será concedido. Então, é o que Jesus está falando. Eu preciso permanecer nele. A minha mente renovada é uma mente que está na presença de Cristo, na presença do Senhor. Então, quanto mais eu estou na sua presença, né? Quanto mais eu me dedico à sua presença, mais ele vai estar em mim, mais ele vai estar se movendo na minha vida. A mente renovada é a mente de Cristo. Quero ler aqui alguns versículos para você. A mente renovada, ela é a mente de Cristo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, a parte B diz: todavia nós temos a mente de Cristo. Então a minha mente é a mente de Cristo. Isaías capítulo 55, do versículo 8 ao versículo 9, ele diz: afinal, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Isso é Deus falando. Deus está dizendo, afinal, os seus pensamentos ou os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Então, aquilo que Deus está pensando não é o que eu estou pensando. E ele diz ainda mais: e os vossos caminhos não são os meus caminhos. Afinal, o Senhor, afirma o Senhor,
Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Nós somos o resultado direto da ação de Deus aplicando a verdade na nossa mente. Então, quanto mais eu me alimento daquilo que Deus ele tem para mim, quanto mais eu me alimento daquilo que é verdadeiro, que é real, que é positivo, melhor eu me torno, tá? Nós somos esse resultado do que nós temos aí nos alimentado na nossa mente. João, capítulo 17, versículo 17 e 18, a palavra de Deus diz: santifica-os pela tua verdade, e a tua palavra é a verdade. Da mesma maneira como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo, e em benefícios dele eu me consagro para que igualmente eles sejam consagrados pela verdade. A verdade é a palavra de Deus. A verdade é inerrante, é a palavra de Deus. É a via de regra da nossa fé. Então, quando eu me alimento dessa palavra, da Bíblia, eu sou alguém que estou tendo uma mente renovada. Concluo esta reflexão com você de hoje em Romanos 12, versículo 2. Devemos conformar tudo à nova mentalidade. Então eu preciso que a minha mente ela venha a ser renovada para que eu possa exercer esse poder. Então, eu quero deixar essa palavra para você desse Reino Cast 2.0 de hoje, sobre o poder da mente. Uma mente que discerne bem todas as coisas, a mente de um homem espiritual, a partir de 3 atitudes. Buscar lembranças que geram esperança. Essa é a primeira atitude. A segunda atitude, aprisione os pensamentos negativos. E a terceira atitude, cultive uma mente renovada. Queria deixar essa palavra ao seu coração, que você possa, em nome de Jesus, estar compartilhando com mais pessoas. Repito, deixando seu like, se inscrevendo aqui no canal Fala Mongaguá, e também você pode estar me seguindo no Instagram, ap.andersonnascimento, tá bom? ap.andersonnascimento, nos siga no Instagram e você sempre vai ter informações. Eu quero orar por você e pela sua família. Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças, meu Deus querido, por este tempo precioso, onde a tua palavra, Senhor, está sendo compartilhada. E eu oro, Pai, para que toda a mente possa ser renovada, para que toda a mente, meu Deus amado, possa ser ativada e que os teus filhos e filhas, meu Deus amado, possam experimentar a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Peço a ti também, ó Deus querido, que todo pensamento negativo seja aprisionado, que todo pensamento, Pai amado, que atrapalha o avanço, que atrapalha o crescimento, meu Deus amado, seja anulado, Senhor, seja removido, Pai amado, da mente de cada pessoa que está nos acompanhando nesta programação. Em nome de Jesus, que toda a mente, Pai amado, seja a mente de Cristo, para a glória do teu santo nome. Amém. Deus abençoe você. Quero estar te fazendo um convite todo especial. Nós estamos ali na Igreja Evangélica Palavra Viva, tá bom? Sou o apóstolo Anderson. Estamos ali na Palavra Viva, na Avenida São Paulo 3446, bairro do Vera Cruz, ao lado das Zoonoses, em frente ao Centro Cultural Raul Cortez. Você pode estar lá participando de uma das nossas reuniões nas quintas-feiras, às 19h45 e aos domingos, às 9h40 da manhã e também às 19 horas. Você pode estar também seguindo a Igreja Palavra Viva no Instagram, @Igreja Palavra Viva Oficial, e também ap.andersonnascimento é o meu Instagram. Que Deus abençoe você, em o nome do Senhor Jesus, e até a próxima. Fique com Deus.